Nos últimos 16 anos, o percentual de homens e mulheres acima do peso no Brasil mais que dobrou, informa o segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019 do IBGE. Entre 2003 e o ano passado, a proporção de obesos na população com 20 anos de idade ou mais passou de 12,2% para 26,8%. A OMS aponta a obesidade como um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 20% dos homens e 25% das mulheres fluminenses são obesos. A prevalência de obesidade, ela está cada vez aumentando mais, né? A pesquisa anterior tinha sido em 2014, se eu não me engano, 2013, e os números avançaram muito. A gente tem atualmente 60% da população adulta acima de 18 anos com sobrepeso ou obesidade no Brasil. Isso é um problema seríssimo, né? Porque a obesidade, ela é uma doença que carrega consigo várias outras doenças, né? Então, a chance do paciente com obesidade desenvolver outras doenças crônicas é maior do que da pessoa de peso normal. Pois é, e esses dados informam que a prevalência de obesidade e de pessoas acima do peso entre mulheres se manteve maior do que entre os homens. A que isso se deve? A gente já tinha esses dados com essa diferença e mundialmente é mais ou menos semelhante. O que acontece? Bom, primeiro fator que é importante, o marcador que se usa para avaliar é o peso e a altura e se faz o cálculo do índice de massa corporal. A gente pega o peso da pessoa em quilos e divide pela altura em metros ao quadrado. Esse número, ele é igual às tabelas que nos colocam em sobrepeso, obesidade, os graus variados de obesidade é igual para homens e mulheres. Só que nós sabemos que o homem tem mais massa muscular, mais massa óssea, então estes valores na mulher, eles representam um percentual de gordura ainda maior, né? E daí entram vários fatores, né, Mariana? Fatores culturais, fatores de realmente qual é a faixa etária que a gente vê estourar esses números, né? Principalmente a partir dos 30 anos de idade e ainda pior no caso das mulheres após a menopausa. Porque daí nós vamos ter modificações hormonais associadas, então, no momento que o nível de hormônio feminino cai, a mulher começa a mudar o formato do corpo, a gente tem um depósito de gordura mais na região abdominal, diminui um pouco a gordura periférica, de coxa, quadril, e aumenta a prevalência nas mulheres de doenças cardiovasculares, infarto, etc. Então, é um fator que contribui bastante. E a gente sabe também que, por ter uma massa magra menor, a mulher tem mais dificuldade de emagrecer do que o homem. A queima calórica é menor e tudo mais. Então, a gente tem agora, atualmente, 62,6% da população feminina com sobrepeso ou obesidade no Brasil. É um absurdo, né? É uma maioria muito grande. E 57,5% dos homens. E na pesquisa, na PNS, também saiu dados sobre adolescentes, que também nos deixam bastante preocupados. É uma faixa de idade que está aumentando muito a prevalência também. Isso que eu ia perguntar, as notícias não são nada animadoras, porque apesar de esse dado ser muito alarmante acima dos 20 anos, a partir dos 20 anos, a obesidade ela tem aumentado em praticamente todas as faixas etárias, isso inclui crianças e adolescentes. Sem dúvida. Na pesquisa do IBGE, não foi incluído crianças, eles incluíram um grupo de adolescentes de 15 a 17 anos. Então, a maioria já, assim, em faixa avançada de puberdade, né? E os dados nos adolescentes mostram uma prevalência de quase 20%, 19,4% de sobrepeso nessa faixa etária e 6,7% de obesidade. E é muito difícil uma criança, um adolescente obeso, tornar-se um adulto de peso normal sem alguma intervenção, né? Então, assim, não, quando crescer vai melhorar, né? A gente ouve às vezes isso no consultório, o pai ou a mãe dizendo, não, ele tá gordinho agora, mas quando fizer o estirão de crescimento, isso equilibra. Não, se não houver uma mudança de hábito,
se não houver um incentivo grande à atividade física, uma adequação da família toda, porque não se trata criança e adolescente isoladamente, né? Ele não pode isso, não pode aquilo, mas o resto da família pode, né? Então tu tem que colocar a família inteira junto. É muito provável que essas crianças e adolescentes sigam sendo obesos e aumentem ainda mais o percentual de excesso de peso na idade adulta. Queria que a senhora retomasse um pouquinho da explicação do porquê a obesidade é tão grave e preocupa tanto. Todas essas pessoas, elas são grandes candidatas a ter comorbidades. Não é só uma questão de preconceito, que a gente sabe que existe sim para com a pessoa gorda, para com a pessoa obesa, mas o quanto essas pessoas se tornam candidatas a ter outras doenças que são graves. Isso é um fator extremamente importante. Eu acho que a primeira coisa que é importantíssima a gente sempre esclarecer é um conceito que antigamente era mais falado, né, que se culpava a pessoa pela obesidade. Ah, não, é obeso porque é uma pessoa desleixada, porque não se cuida, porque, né, é muito simples, é só fechar a boca e fazer exercício que tudo resolve. Gente, esse é um discurso absurdamente errado, né? A gente sabe, claro, que a obesidade é uma doença multifatorial, ela vai ter inúmeros componentes envolvidos. A propensão genética, que muitas vezes ela é bem marcada, a família tem vários pacientes, várias pessoas com obesidade. O ambiente, sem dúvida nenhuma, também, porque, óbvio, o padrão alimentar da família, o acesso à alimentação, o comer fora de casa na maior parte das refeições influencia, horário de trabalho, por exemplo, a gente vê muitos trabalhadores noturnos, né? A pessoa que passa a noite acordada e dorme durante o dia com mais propensão à obesidade. Tem fatores culturais, né? Então, a origem da pessoa, se é de família italiana, se é de família portuguesa, se tem origem afro-brasileira, se é indígena, faz diferença o tipo de etnia, mas o principal é a gente saber assim, a pessoa ela precisa de ajuda para isso, é muito difícil tu sozinho conseguires fazer essas mudanças, mas não necessariamente precisa ficar magro ou com peso normal. A gente tem muitos trabalhos grandes, populacionais, mostrando que uma redução de 5 a 10% do peso corporal da pessoa, então, digamos que eu tenho uma paciente minha com 100 quilos, 1,65 m de altura, ela está com excesso de peso de 30 e poucos quilos, mas se ela reduzir 8, 10 quilos de peso, isso já impacta de maneira extremamente positiva a saúde. A gente diminui o risco de desenvolver diabetes nos próximos anos, melhora os controles de pressão arterial, melhora a sobrecarga em cima das articulações, do joelho, do quadril, do tornozelo, a pessoa dorme melhor, respira melhor durante o sono e melhora a qualidade de vida, né? Então, acho que isso é um dos fatores que a gente precisa bater bastante, sabe, Mariana? Porque, claro que é muito difícil todo mundo ficar com o peso 100% normal, né? Às vezes o sacrifício para isso é muito grande. Mas pequenas mudanças, desde que sustentadas, né? Então, se a pessoa, como eu comentei antes, teria que perder 30 quilos, mas ela consegue perder 7, 8 quilos e não reengordar, isso já traz um benefício muito importante, né? Então, a parte estética, claro que é importante para todo mundo, mas para a saúde, a gente não precisa reduzir um percentual tão grande de peso, até porque é difícil. A pessoa não pode passar a vida inteira sofrendo restrições, né? Então, o dia a dia do paciente com obesidade, ele se torna muito sofrido se a pessoa não pode comer nada de carboidrato, nada de gordura, não pode tomar uma taça de vinho, não pode comer um doce, uma sobremesa. Então, se a gente consegue adequar para ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e com as escapadas eventuais que todo mundo vai ter, tu já vai ter benefício de longo prazo, sem sombra de dúvida. Doutora, a senhora falou de causas, de efeito, e agora queria saber também o que pode ser feito para reverter esse quadro que é de saúde pública. Então, o primeiro lugar, eu acho que o mais importante assim, é a pessoa procurar ajuda, né? Então,
assim como a doença é multifatorial, o tratamento, idealmente, ele deveria ser multiprofissional, né? Então, Certo. a doença obesidade, idealmente, deveria poder ser tratada pelo nutricionista, ter um educador físico para auxiliar na parte de orientação de atividade física, um médico, que pode ser o endocrinologista, que seria a primeira escolha, mas se não houver disponibilidade, pode ser um clínico geral, um cardiologista que trabalhe nessa área, né? De preferência, um suporte psicológico ou psiquiátrico, porque o emocional está muito envolvido, né? Mas óbvio que a gente sabe que nem sempre isso é possível. Por exemplo, no sistema nosso de saúde, nas unidades básicas de saúde, algumas delas contemplam a presença do nutricionista, outras não. O clínico, às vezes, não tem experiência nessa prática, então também está se trabalhando em cima de diretrizes para melhorar o atendimento no nível de saúde pública, que é uma coisa muito importante. Esses dados da PNS, eles foram coletados em posto de saúde. Então, a gente tem um mapa, principalmente, da população de média e baixa renda, né? Que tem um acesso mais dificultado para esses tratamentos. Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente tenha uma mudança de hábito alimentar orientada adequadamente por um nutricionista ou um nutrólogo, que o paciente entre num programa de atividade física, que ele possa começar gradativo, né? Não tem como uma pessoa, por exemplo, com 120 ou 130 quilos, iniciar uma atividade física rigorosa num primeiro momento, porque ela vai ter lesão articular, ela vai se machucar. Então, isso tem que ser trabalhado gradativamente, né? E muitas vezes esse paciente vai precisar de um suporte medicamentoso, ou vai precisar de um suporte emocional. Então, trabalhando em todas essas frentes, a chance de ter sucesso é muito maior, né? Do que a gente simplesmente procurar na internet uma orientação de uma dieta e tentar seguir por conta aquilo ali, né? Que pode eventualmente até ser prejudicial para a saúde da pessoa se não for bem orientada. Doutora Jaqueline Risoli, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Ok, agradeço a oportunidade, Mariana. Até a próxima.